É com grande satisfação que a SIC Caxias realiza semanalmente a RA SIC. Nessa edição, a RA traz como tema Inovação e Sustentabilidade, o papel da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, na reconstrução resiliente do Rio Grande do Sul. Assim, damos boas-vindas ao convidado palestrante, diretor técnico da FEPAM-RS, Gabriel Simeone Ritter. Lembro aos senhores que as palestras das RAs ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC. Senhoras e senhores, para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Um bom dia especial à nossa prefeita em exercício, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, o nosso palestrante do dia de hoje, Gabriel Ritter, bem-vindo à tua terra, aos ex-presidentes aqui da casa, à imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Nós damos início a mais uma RA SIC, já nos aproximando do final de mais um ano, na certeza de que este evento se consolida como um espaço que promove diálogo qualificado e encontro de ideias que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Hoje, nós temos a satisfação de receber o Gabriel Simeone Ritter, que é diretor técnico da FEPAM e que abordará um tema crucial e urgente. Nesse momento de grandes desafios climáticos, como as recentes enchentes, que devastaram diversas cidades do nosso estado, nós somos convocados, cada um de nós, a revisitar temas ambientais com seriedade ou com a seriedade que eles exigem. A mensagem que a SIC Caxias tem sustentado ao longo da sua trajetória é muito clara. Não defendemos desmatamento desmedido, não defendemos destruição do meio ambiente, porque nós temos a clara noção de que nós dependemos do meio ambiente preservado para viver aqui nesse planeta. Contudo, nós acreditamos que é essencial buscar equilíbrio entre preservação ambiental, desenvolvimento econômico e o bem-estar das pessoas, que devem estar no centro de todas essas nossas discussões. Os extremos, sejam eles de permissividade ou de proibição absoluta, têm nos mostrado que não geram soluções sustentáveis. Muito pelo contrário, agravam ainda mais os nossos problemas. O radicalismo, ao longo dos anos, não apenas prejudicou o diálogo, mas também contribuiu para que nós chegássemos a situações como aquelas que nós experimentamos recentemente. A destruição ambiental, por um lado, e a falta de diálogo construtivo, por outro, trouxeram consequências
que todos nós enfrentamos, agravadas por radicalismos que, em muitos casos, ignoraram a necessidade de gestão inteligente dos recursos humanos, dos recursos naturais. Um exemplo claro disso é a proibição histórica no desassoreamento dos nossos rios. Tal medida, muitas vezes motivada por visões extremadas, acabou por provocar os efeitos destrutivos das enchentes, mostrando que a inflexibilidade também pode gerar consequências. Por isso, repito, nós acreditamos firmemente no caminho do equilíbrio. Esta é a palavra que deve guiar todas as nossas ações e decisões políticas. Equilibrar a preservação com o desenvolvimento econômico, garantindo que as pessoas sejam beneficiadas e não penalizadas por excessos de qualquer um dos lados, é a nossa visão sobre o tema. Caro Gabriel, nós estamos confiantes na atual gestão da FEPAM e acreditamos que ela está trilhando esse caminho de equilíbrio, promovendo inovação e sustentabilidade. Esse é o papel fundamental que, guiado por esse princípio de equilíbrio, esperamos a FEPAM desempenhe na desafiadora missão de reconstruir o nosso Estado. E para finalizar, queremos reforçar o convite para que na próxima quarta-feira, dia 27, a partir das 7h30 da manhã, nós teremos aqui um café, debatendo as melhores práticas de atração e retenção de talento com grandes especialistas do mercado. A mediação será do jornalista Alessandro Valim, e estarão conosco executivos da Sicredi Pioneira, da GPTW, da Marco Polo e da Randon Corp. Esses todos num evento chamado Encontro de Gigantes. Eu espero encontrar todos vocês aqui na quarta-feira pela manhã, para que nós possamos debater esse tema tão central na vida das nossas empresas. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA dessa edição, destacamos a participação da empresa associada Biocis. A Biocis é uma empresa que se propõe a cuidar do planeta e das pessoas. É especializada no gerenciamento inteligente de resíduos industriais com eliminação do passivo ambiental. Também proporciona segurança e tranquilidade aos seus clientes, assegurando que os resíduos gerados em suas operações sejam destinados de forma ambientalmente correta. Tem como missão contribuir para a redução dos impactos das ações humanas no meio ambiente, visando um planeta mais sustentável. Acompanhe as programações no nosso site e nas redes sociais. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a palestra, orientamos que as perguntas sejam feitas pelo aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code que está exibido nos telões ou disponível nas mesas. Solicitamos ainda, por gentileza, silêncio durante a palestra, para melhor aproveitamento do conteúdo. E para que possamos ouvir mais sobre atuação no período de calamidade provocada pelas enchentes, licenciamento e seus prazos para viabilização de novos empreendimentos, estruturação do órgão, novas diretrizes e normativas, entre outros, convidamos ao palco da RA SIC Caxias para sua apresentação o diretor técnico da FEPAM, Gabriel Ritter. Bem-vindo. Muito bom dia ou boa tarde a quem já está aqui, já iniciou ou não o almoço. Para mim é uma satisfação. De primeira mão eu queria agradecer ao presidente Celestino, né, pelo convite,
né, agradecer aqui e saudar a prefeita Paula em exercício, a Marisol representando a Câmara de Vereadores, na figura de vocês, todas as demais autoridades. É um misto de emoções, né, porque eu estou aqui hoje junto com colegas de faculdade, colegas de profissão, amigos, colegas de trabalho, entre pessoas do setor que eu tenho relação há muito tempo e que eu comecei de novo agora, voltando ao órgão. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Ritter, eu sou engenheiro ambiental, eu sou formado aqui na UX, tenho alguns professores hoje aqui também, e eu fui diretor técnico dentro do período do governo Sartori. Então, de 2015 a 2018, eu fiquei como diretor técnico da FEPAM. De lá para cá, eu fui convidado a trabalhar numa multinacional indiana, no setor elétrico, onde consegui desenvolver diversos projetos aí dentro do país, né, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e também em outros estados aqui do sul. Então, neste período, eu consegui conhecer muito bem a sofrência de quem está do outro lado, esperando um pouco da licença, esperando para desenvolver o seu projeto, né, e também consegui desenvolver e conhecer um pouco dos outros órgãos ambientais, né, desses outros estados e também por parte do IBAMA. Então, desse sentido, eu fui convidado a retornar ao governo do estado. Tivemos alguns convites, né, por parte da secretária Marjorie, por parte do presidente Renato, mas que não tinha sido ainda o momento adequado, e eu retornei no dia 2 de abril, né, porque dia 1º de abril não seria uma boa data de retorno. Então, dia 2 de abril eu retorno, mas, coincidentemente, um mês antes da pior catástrofe, a pior calamidade climática que o Estado já teve que passar. Então, a ideia da apresentação hoje é a gente mostrar um pouco das áreas de atuação da FEPAM, um pouco de como ela atuou no período da emergência e também um pouco do que está por vir, quais seriam as melhores práticas e as melhores alternativas para o desenvolvimento do Estado. Então, eu vou começar aqui falando um pouco do que é a FEPAM. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão, quem tem um problema ou quem tem alguma restrição com a FEPAM, grande parte vai levantar a mão e vai dizer, eu tive um problema disso, eu tive um problema daquilo, a FEPAM mandou embora esse, a FEPAM mandou embora aquele. E a FEPAM, o que a FEPAM faz? A FEPAM, ela é o órgão executivo do Estado. O órgão executivo, ele segue regras. E a gente vai ver mais para frente aqui na apresentação que, num período grande da história do Estado, no momento em que não tinha órgãos bem estruturados para criar as regras e as diretrizes, essas regras acabaram sendo aplicadas pela própria FEPAM. Então, era um cenário equivocado, no momento em que a própria instituição fazia as regras que ela iria executar. Então, de lá para cá, a gente tem tanto as principais legislações que a FEPAM segue, obviamente, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as suas leis, né, complementares, as leis federais, estaduais, seus decretos, e aqui no Estado a gente tem o Sistema de Proteção Ambiental, onde está tanto a FEPAM quanto os municípios envolvidos, né? A FEPAM hoje, como é que ela é composta? Dando um panorama bem global, a gente tem 360 servidores. São 2 diretorias, né? A diretoria técnica e a diretoria administrativa, vinculados ambas à diretoria da presidência. E dentro da diretoria técnica são as atividades tanto de licenciamento, quanto de monitoramento, quanto de fiscalização. Então, aqui também entra a parte das regionais. Então, hoje, efetivamente, trabalhando com licenciamento ambiental, nós temos algo em torno de 160, 170 funcionários. Então, eu vou começar já pelo mais importante e o mais impactante, que dentre de todas as atividades que a FEPAM executa, a mais visível e a mais latente é a questão do licenciamento ambiental. Então, hoje a gente tem, só no ano de 2024, a FEPAM já emitiu 7.300 licenças e qual que é o caminho que a gente está fazendo para perseguir, para buscar uma eficiência e uma eficácia maior por parte do órgão? A primeira delas é a questão de investimento em sistemas. Melhorou? Desculpa. A primeira delas é a questão de investimento em sistemas, então tecnologia da informação.
Então, o órgão hoje já tem sistemas bem desenvolvidos que conseguem fazer análises simultâneas de processos, desses processos que conseguem já ter um planejamento de vistoria. Junto com isso, ter uma infraestrutura básica para que sejam feitas atividades. Hoje se investe muito em drones, imagens satélites, os veículos, né, que hoje tem também toda a parte de veículos e a frota estando adequadas. Então, soma-se a estrutura do órgão com normas bem feitas, normas bem regulamentadas. Isso, hoje, nós tivemos no mês passado, né, em outubro, a autorização por parte do governo do estado de chamar mais 56 funcionários. Então, eles já estão nesse número total. Então, é onde a gente consegue ver que a FEPAM vai conseguir atender melhor a sua demanda. Esse gráfico aqui, eu poderia passar uma hora, quase a apresentação, falando dele. Esse gráfico tem todas as informações hoje pertinentes. Quando eu iniciei lá no ano de 2015, junto à FEPAM, a FEPAM tinha algo em torno de 12 mil processos. No ano de 2014, fechou com 12 mil processos. Aí se inicia uma grande força-tarefa. Em 2015 se teve chamamento de profissionais, era um órgão que estava completamente defasado, e conseguimos começar a iniciar a baixar o passivo. O passivo de processos, ele é essa linha vermelha, que vocês podem ver. Essa linha laranja ou meio rosa aqui, ela é a idade média dos processos, ou a capacidade de resolver. E esta outra linha aqui é o nosso quadro de pessoal. Então, a gente pode ver que, entre o Sistema Sol, que foi lançado, e o dia de hoje, ou esse mês de 24, que é onde a gente consegue ter um aumento do quadro, a FEPAM conseguiu manter sua capacidade de atendimento, mas não conseguiu dar vazão aos processos de estoque. Então, a gente teve um prejuízo quanto a passivos. Tá? Hoje, a gente tem algo em torno de 3.500 processos no estoque, e o nosso plano aqui já para 2025 é terminar o ano com 2.000 processos em estoque, e um prazo médio de licenciamento em torno de 90 dias. Então, esse aqui é o enfoque. Como é que nós estamos fazendo para atingir esse número? Né? Hoje a gente tem métricas de controle de produtividade. Então, hoje, um funcionário da FEPAM, cada funcionário tem um acordo de trabalho. Esse acordo de trabalho ele vincula a metas de produtividade e mensurando essa produtividade almejada com na entrada de processos, a gente está estimando que chegue no final do ano que vem com esses números. Bom, vocês muito bem sabem quais são as dificuldades da gestão pública, de não termos instrumentos para premiar aquele que atinge acima da meta ou aquele que não atinge a meta, mas hoje esse acordo de trabalho ele está vinculado ao teletrabalho. Então, profissionais que usufruem do benefício de fazer home office e não atingem meta, esse benefício ele acaba sendo cancelado e tendo a possibilidade aí de retornar para o trabalho presencial. Então, voltando aqui, esse número aqui é interessante, né? A parte de manifesto de transporte de resíduos. Quando a gente fala em transporte, qualquer tipo de carga de resíduos, a FEPAM este ano aqui já emitiu 1.500.000, mais de 1.500.000 manifestos. E aqui é um pouco de números gerais. Um instrumento que está crescendo, na verdade, para os próximos anos, é a parte da licença ambiental por compromisso. Né? Este número ele não é alto perto dos números da FEPAM, porque, basicamente, hoje as atividades que são regradas para a LAC, elas são de nível, são licenciamentos municipais, mas a tendência é que o sistema esteja disponível para os municípios utilizarem a partir de meados do ano que vem, onde este instrumento poderá ser aí, aperfeiçoado. Então, além disso, a parte de sistemas, né, só o Sistema Sol em 2024 ele teve mais de 50 atualizações aí buscando a sua melhoria. Como eu falei antes, a questão de termos aí regras cada vez mais claras para o licenciamento, somente no ano de 2024 a gente teve 45 portarias que foram publicadas. Dessas 45 portarias visam sempre trazer a celeridade por parte das análises técnicas, garantindo a segurança da análise.
E, além disso, foram publicados 3 procedimentos operacionais padrões, que esses procedimentos eles ditam como o analista vai fazer a análise do processo. Então, a gente tem algumas atividades aqui a nível de sistema em andamento, né? Basicamente, a mais importante hoje para nós, ela está na migração do sistema interno. Hoje o Sol ele é muito amigável para o usuário externo, mas para o usuário interno ele ainda está algumas melhorias carentes, então a gente está providenciando essas melhorias. Então, vou passar agora para algumas outras atividades da FEPAM, que também são de números interessantes. Por exemplo, a parte de fiscalização, onde a gente tem, só de denúncias registradas no ano de 2024, 1.700 denúncias. Cada denúncia dessas, elas são abertos processos para fazer a sua averiguação, e tudo isso tem um resultado, seja um auto de infração ou seja uma denúncia como improcedente. Essas são só as denúncias. Aqui são as atividades programadas. Então, a gente tem as operações agora no litoral norte, né, principalmente na época de veraneio, e são 2 operações nos 2 biomas do estado, tanto a Operação Mata Atlântica quanto a Operação Pampa, né, que são aquelas que visam proteger ou evitar, né, que sejam feitos qualquer tipos de desmatamentos nesses biomas. É importante ressaltar, principalmente na questão da Mata Atlântica, hoje existem sistemas de satélite. Esses satélites eles passam a cada 2 ou 3 dias sobre a órbita, e esse satélite ele já tem uma programação e nos cai um alerta no momento em que há uma evidente supressão de vegetação. Isso gera um alerta que tem que ser averiguado pelo Estado, e a gente tem que encaminhar lá, ou seja, aí nesse caso, seja a FEPAM ou a PATRAN também tem sido um braço operacional. Isso se reflete nesse quadro. Este quadro mostra números de autos de infração. Então, aqui pela FEPAM, no ano de 2024, algo em torno de 1.300, e já constatados aí pela PATRAN, já estão em algo em torno de mais 2.000 processos. Isso eu comentei na reunião interna que a gente teve aqui do Sindimaneiras. Eu entendo que a parte do licenciamento ela está muito bem encaminhada para os próximos anos, né? A gente tem aí a capacidade de atendimento dos processos e buscando cada vez melhorar mais os prazos. Mas a parte de fiscalização, principalmente a padronização da fiscalização entre a FEPAM e o Comando Ambiental, é ainda algo que a gente pode aprimorar, principalmente na forma de abordagem aí junto aos produtores. Esse aqui é um outro número interessante, né, porque não basta só as fiscalizações e o atendimento das denúncias, a gente tem as demandas que vêm por parte do Ministério Público. Então, esta parte ela acaba conflitando também com o licenciamento. São 1.139 somente no ano de 2024, isso que se a gente comparar lá com os 7.000 e poucos processos que a gente resolveu, a gente está com em torno aí de 15% da nossa capacidade também para ser o atendimento ao Ministério Público. Passando do Ministério Público para a qualidade, né? Então a FEPAM hoje também faz toda a qualidade das águas superficiais do Estado, então isso tudo é divulgado nos nossos relatórios. Então a gente teve, todas as bacias elas são aí monitoradas através de análises frequentes. E também no período das enchentes a gente acabou monitorando um pouco mais efetivo a parte do Gravataí, né, o Rio Gravataí e o Lago Guaíba, para ver também quais foram os reais impactos da enchente nesses recursos hídricos. Além disso, foi feito um projeto em parceria com o Ministério Público que está em andamento, que é monitoramento de agrotóxicos nessas 2 bacias, né, a bacia do Gravataí e do Alto Jacuí. E a gente começa agora, na verdade já começou no dia 17, a temporada 24-25 da balneabilidade. Então, aquelas placas que são vistas no litoral, né, de áreas próprias e áreas impróprias, elas já estão sendo feitas aqui pela FEPAM. Além disso, a gente tem zoneamentos específicos que estão em andamento, né? Eu até grifei aqui que a parte do zoneamento ambiental para extração de areia do Lago Guaíba, então isso teve foi difundido na mídia, porque a FEPAM proibiu o desassoreamento do Guaíba. Isso, na prática, a FEPAM sempre licenciou
a extração mineral do Guaíba. Isso aqui é uma sentença judicial que foi proferida proibindo de prosseguir com os licenciamentos enquanto não houvesse esse estudo concluído. Esse estudo ele foi feito com dados secundários, numa primeira versão, o que a Justiça não acatou. Então, na prática, isso teve que ser feito com dados primários. Então, vocês imaginem o Estado tendo que contratar 9 licitações distintas, né, para fazer as análises. Então, isso tudo foi concluída a última. A gente está agora em fase de consolidação. Acreditamos aí que no primeiro trimestre do ano de 2025 já tem o resultado dos estudos, avaliando aí as possibilidades de ser feito a extração mineral dentro do Lago Guaíba. Além disso, tem a parte da qualidade do ar, né? A gente conseguiu contratar uma estação emergencial para esse período que teve as queimadas. Então, a gente passou praticamente um mês sobre o efeito das fumaças e tinha que fazer uma análise aperfeiçoada por parte desses contaminantes, se existiam ou não, e na prática não se comprovou uma perda da qualidade do ar. E também estão sendo contratados serviços de monitoramento aí permanentes. É uma estação a mais para Porto Alegre, outra para Caxias do Sul e outra para Santa Maria. O que isso traz de benefício para a sociedade? A gente vai conseguir ter previsibilidades. Né? Previsibilidade de quais tipos de indústrias podem continuar se implantando, né, se existe algum tipo de impedimento ou não, né, mas ao que nos consta até o momento, a qualidade do ar do Estado do Rio Grande do Sul ela é dos parâmetros bons. E, além disso, a FEPAM conta também com uma divisão de emergências ambientais. Então, todo o acidente ambiental que se tenha com produtos químicos, um caminhão com combustível, ou uma planta industrial que tenha qualquer tipo de vazamento, a gente tem uma equipe de plantonistas que estão aí à disposição 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, a qualquer momento acaba tendo que fazer esse atendimento. Esse ano já foram 80 atendimentos emergenciais, né, e também já foram elaborados aqui o plano de contingência que, embora não gostaríamos que tivesse uma próxima enchente, né, a gente tem que estar preparado caso isso venha a ocorrer. Então, falando um pouco já do período de enchentes, né, a gente teve aqui, como eu comentei, um pouco mais de um mês depois de eu retornar, a gente já teve essa situação de calamidade, aonde a gente instalou esse gabinete de crise, ao que me coube comandar, estruturando primeiro esse gabinete de crise, né, e à medida que a gente tinha condições de pessoal voltar a fazer as atividades na rua, a gente conseguiu fazer a organização. E, na prática, o que se viu é que o Estado teve catástrofes distintas, né? A gente teve uma catástrofe e uma tipologia dentro da região dos vales, que uma água com uma velocidade muito alta, ela teve aquela condição de arrasto. Aqui na Serra, com mais de 16.800 pontos de deslizamentos. E na região metropolitana, a gente teve aquela inundação que foi numa velocidade reduzida, mas muito permanente. Então, vocês acompanharam também pela mídia que teve os holandeses aqui fazendo os estudos, e uma conclusão é: não existe sistema nenhum do mundo que foi posto a teste por 30 dias, como foi a região metropolitana. E, associada a essas 3 catástrofes, com a inundação da região metropolitana, o centro de dados do Estado ele foi inundado, e com a inundação do centro de dados do Estado, todos os sistemas foram desligados. Então, a partir daí, a nossa ação ela passou a ser não trazer nenhum tipo de prejuízo para empresas e cidadãos, mas com que ferramenta de trabalho? Era e-mail e o Diário Oficial. Eram as únicas ferramentas de trabalho que funcionavam. Então, aqui algumas imagens. Vocês todos acompanharam muito bem. E essa aqui ela é marcante, porque quando a gente fala da FEPAM e pensa em atuações, um desafio grande foi manter toda a nossa frota e quem tinha condição de circular em atividades humanitárias. Então, nenhum veículo da FEPAM ficou parado, nenhum funcionário que tinha condição ficou parado. Então, teve barcos e mantimentos que vieram da região noroeste,
Quem tem barcos, esses barcos que a gente faz as análises, o pessoal estava na rua fazendo resgate tanto de colegas quanto de outras pessoas. Então, toda a infraestrutura, toda a estrutura do Estado foi posta à disposição nesse período de calamidade. Então, aqui, carregamento de mantimentos, a questão também da causa animal, também muito forte na questão das rações. E aí começa o nosso problema e o nosso grande desafio, que agora é a reconstrução. Reconstrução, de lá para cá, emitimos 45 normas, essas normas, todas elas buscando não trazer prejuízo a ninguém. Então, começamos já com a diretriz técnica, esta oriunda da enchente de setembro. Tá? Por quê? Porque essa aqui orientou toda a fiscalização da FEPAM e, com certeza, ela é um balizamento daqui para frente. Uma fiscalização orientativa, uma fiscalização de que se coloca ao lado daquele que teve impacto, de coloca ao lado daquele que tenha desinformações para dizer este é o melhor caminho, essa é a solução para chegar no como é que as normas estão solicitando. Então, também foram emitidas portarias aí de reconstrução. A gente teve, obviamente, por questão de sistema ficar fora, muitos prazos foram perdidos, esses prazos perdidos todos foram regrados aí através de portarias, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Todos os empreendimentos foram dispensados de licenciamento para fazer qualquer tipo de reconstrução. Aqui a gente teve o problema principalmente das rodovias, e aqui na Serra foi muito impactada a questão dos botaforas, e também, aqui nesse caso também foi dispensado os botaforas e as novas jazidas para a reconstrução da infraestrutura. Toda a questão de fornecimento de água também, tudo isentado. Parte de transmissão, muitas linhas, muitas torres foram impactadas, tanto na distribuição quanto na transmissão de energia. Então, tudo isso aqui acabou sendo dispensado do licenciamento. Esta aqui foi muito utilizada também aqui na região da Serra, porque o que se viu que para a reconstrução do Estado, muita parte do material mineral iria faltar, então se procurou darmos a condição de ampliar as nossas jazidas para conseguir fazer a reconstrução. E a partir daqui a gente chega, talvez numa das últimas que foram feitas, que é a questão da licença única. Tá? A licença única, o que ela fez na prática? Ela juntou a LP, ela juntou a LI, ela juntou a LO, num instrumento único que, com as diretrizes já postas na própria portaria, quem vai empreender, quem vai realocar o empreendimento já tinha condição de saber quais seriam os critérios de análise. E, obviamente, tudo andando aqui numa questão de priorização dentro do órgão. E também, dentro desse contexto, durante o período de calamidade, foi sancionada a lei do uso das areias descartadas pela fundição, uma lei aprovada pelo deputado Búrigo. Essa é a importância, né, de termos deputados que conheçam os problemas da região. Então, um deputado que está trabalhando aqui na nossa região propôs essa solução. Essa solução, no momento que foi sancionada pelo governador, já estava posta a regulamentação por parte do órgão ambiental. Então, aquela areia de fundição que em determinado momento ela era um passivo da indústria, ela passa a ser um ativo, podendo aí ser utilizada aí tanto como base para terraplenagem, base para pavimentação de rodovias, enfim, outros tantos usos aí que ela está sendo prevista. Claro, tudo dentro dos contextos, tudo dentro das análises ali que a própria regulamentação o traz. Então, a partir das enchentes, hoje a gente tem alguns instrumentos norteadores. Eu acho que o primeiro deles que é importante falar, e certamente eu não seria a pessoa mais apropriada para entrar nos meandros dele, mas em algum momento é importante, presidente, que se traga aqui um representante, provavelmente o governador, uma pessoa que conhece muito bem esse assunto. Foi estruturado o Plano Rio Grande. O que é o Plano Rio Grande? Ele traz todas as atividades de reconstrução, adaptação e resiliência. Então, a gente tem aqui, para a nossa infraestrutura, ela não sofrer o mesmo impacto que ela já sofreu em 2 períodos distintos, nesse passado recente. E em questões hidrológicas, o que sempre se diz é que a pior enchente é sempre a que está por vir. Então, a gente teve um passado que a gente entendeu que era pior cenário e veio já em maio uma outra muito pior. Então, esse plano todo ele é focado na participação e na reconstrução resiliente. Esse plano ele tem um fundo, o fundo do Rio Grande do Sul, né? Esse fundo ele está sendo abastecido principalmente aí pela
pela dívida, né, da União, que nesse período ela foi suspensa, então é um fundo que tem um aporte de recurso bem interessante e é onde está saindo o financiamento de alguns projetos para a reconstrução. Então, a partir disso, a gente está fazendo alguns tipos de regramentos complementares, principalmente a nível de diretrizes técnicas de como ocupar ou como manter as atividades em áreas que foram impactadas. Porque o nosso papel aqui não é simplesmente, bom, vocês foram impactados, agora sai daí, pega o chapéu e vai para outro lugar. Não, nosso papel aqui foi feita uma portaria estimulando, e quem tiver condições que seja feita essa realocação, mas também naqueles casos que não tem condição de se realocar, aqui vai ficar então as questões de como avaliar esse empreendimento, basicamente em questões de contingência, de como que se dará em caso de tiver um novo impacto. Bom, a partir dali um desdobramento do plano Rio Grande, e aí vai na fala junto com o presidente, a questão do desassorear. O programa Desassorear, ele está dando recurso, na primeira fase foram 350 milhões de reais para os municípios cadastrarem projetos e fazerem a manutenção dos recursos hídricos municipais. Isso é interessante destacar que desde 2015, já junto com o governo Sartori, se tinha em alguns momentos, a FEPAM não deixa desassorear e demora muito o processo de desassorear. Então, em 2015, foi feito um decreto que dispensou o licenciamento e transformou num cadastro. Para quê? Porque desassorear córregos, ele faz parte da manutenção da drenagem urbana. Então, isso é uma obrigação de ser feita, só não se tinha recurso. Então, hoje, com o recurso, os municípios, a gente está vendo muitas atividades aí de desassoreamento dentro do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, como eu já coloquei aqui, a contratação das novas fontes aí de monitoramento da qualidade do ar. Então, essa primeira é uma das mais modernas que compõem aí o mercado. Essa já está em operação lá em Porto Alegre. E um segundo plano que foi desenvolvido já posteriormente à calamidade, isso foi lançado recentemente, é o Plano de Desenvolvimento Econômico Inclusivo Sustentável, que esse plano, o que ele traz? Uma grande foto do estado do Rio Grande do Sul, então esse diagnóstico traz uma foto, e essa foto, com toda sinceridade, é uma foto horrível, é uma foto que a gente vê o estado do Rio Grande do Sul como o penúltimo estado de desenvolvimento econômico. Ele está só perdendo para o Rio de Janeiro, é um estado com um crescimento populacional baixíssimo, de 0,3, é um estado que tem uma evasão, né, uma imigração muito grande, então as pessoas estão indo embora do estado do Rio Grande do Sul. E esse plano vem aonde? Esse plano vem no sentido de conseguirmos reter, basicamente, investimento, mão de obra e capacitar aqui os nossos profissionais. Nesse sentido, é onde a FEPAM se enquadra perfeitamente. Então, o papel da FEPAM nesse contexto do plano de desenvolvimento, darmos a licença com cada vez mais celeridade, mas junto com as condições técnicas do processo ser concluído. Dentro também do plano já do Rio Grande, a gente tem já o plano de transição energética justa, que esse plano aqui ele busca fazer aí a migração das matrizes elétricas, basicamente mais a elétrica, porque as nossas fontes já são bem renováveis, né? Mas aqui tudo, quando a gente fala em energética justa, é porque o estado do Rio Grande do Sul ele possui um polo carbonífero, o estado do Rio Grande do Sul possui uma região que depende desse minério, e a questão de ser justa é que isso não é uma virada de chave, isso é uma situação que vai ter passos ao longo dos próximos capítulos, né? Por fim, né, já indo para os encaminhamentos, a FEPAM recentemente ela teve uma lei autorizando ela a ser transposta, então ela sai de um direito público-privado para um direito público-público, e para isto, hoje, nós temos ressarcimento de custos e isso virará taxa. Então, para isso, a gente fez a contratação de uma consultoria, né, para fazer essa metodologia e aperfeiçoar esses custos do licenciamento, e a partir disso será encaminhado para a Assembleia Legislativa, que lá é onde haverá uma discussão em cima dos custos da FEPAM, né, se tem condições aí de melhorar, enfim, ou de onde sairá o recurso. Essa aqui é importante, que dentro daquela LU de simplificação para a realocação dos empreendimentos, a tramitação demorou 21 dias,
é uma tramitação que foi muito bem construída junto à consultoria e junto à empresa, e quando ela foi protocolado, né, a gente consegue demonstrar que os nossos prazos, sim, podem ser melhor. A gente pode comprovar que, sim, os nossos prazos têm todas as condições de trazerem aí um benefício maior ainda para a sociedade gaúcha. Aqui sai mais uma coluna que a gente está praticamente referendando, né? Isso foi na viagem agora do Renato Chagas, nosso presidente, junto à COP. Então, é um compromisso da FEPAM, público na coluna, mas público também meu, de buscar toda essa celeridade aqui na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, de a gente não ter nenhum tipo de problema na reconstrução. E, por fim, eu trago isso porque a gente pensa que o trabalho da FEPAM, ele encerra com a emissão da licença, mas a emissão da licença, ela coloca nós, o órgão ambiental, do lado do empreendedor. No momento em que essa licença ela passa a ser questionada, ela tem que ser defendida. E quando a gente consegue uma decisão judicial mantendo a licença da FEPAM, a gente fica tão feliz quanto a emissão de uma licença. Então, essa é a segurança técnica, isso quando a gente vê que muitas vezes os empreendedores contratam a consultoria, e alguém diz, mas a FEPAM está enchendo o saco, está incomodando, achando pelo em ovo. Muito pelo contrário, é para a gente conseguir dar a celeridade e a segurança necessária. No momento que aquela licença está emitida, tudo isso aqui estaremos do mesmo lado defendendo aquele instrumento que foi emitido. E, por fim, a gente tem aqui o nosso planejamento estratégico, que traz toda essa questão de gestão, e a gente sempre, num planejamento já estratégico, comprometidos a melhorar aí tanto a ética, quanto a eficiência, quanto a transparência, quanto o comprometimento, quanto a inovação. E isso tudo aqui está sendo incorporado junto ao DNA da Fundação. Importante agora, no dia 28, né, no dia 28 a gente vai ter um evento interno da FEPAM, onde foram convidados todos os funcionários, tanto da regionais quanto da sede. E esse novo momento é para quê? O Plano Rio Grande e o Plano de Desenvolvimento Econômico, para mim, ele é fácil, porque eu vou lá, eu marco todas as licenças, eu assino. Mas quem tem que fazer parecer são os funcionários. Então, a gente tem, obviamente, condição de fazer métricas e cobrar produtividade, mas também o nosso papel é fazer o engajamento. Então, agora, a partir do dia 28, a gente tem essa série de reuniões com todos os funcionários da casa, justamente para buscar esse engajamento e mostrar que o Rio Grande do Sul está na bala de prata. Se não for agora que a gente consiga fazer essa reconstrução do Estado de uma maneira rápida, eficiente, talvez o Estado não tenha mais essa condição de ser reconstruído. Então, pessoal, de maneira geral, aqui essa apresentação ela vai ficar disponível, tem alguns trechos que ela eram mais técnicos ou mais extensos os textos, eu vou deixá-la disponível para todo mundo que puder ou quiser utilizar dela. Eu aproveito o minuto final aqui para dizer que a FEPAM ela está 100% à disposição de qualquer um, e de qualquer um mesmo, seja de consultor, seja de empresário, que eu acho importante dos requerentes também estarem por dentro do que está acontecendo dentro dos seus processos. Aqui na Regional da Serra a gente tem o Fábio Decorato, está aqui o Fábio, também a Regional está 100% à disposição. Qualquer tipo de demanda, seja ela tratada aqui pela Regional ou por Porto Alegre, nós estamos 100% à disposição para mostrar qual é o melhor caminho e com um papel que está muito claro, que o nosso papel aqui é o desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável se dá como? Protegendo o que tem que ser protegido e desenvolvendo aquilo que deve ser desenvolvido. Então, muito obrigado a todos.